Após vários dias acampando e andando de bicicleta por longas distâncias, você decide ir de bicicleta para casa com uma velocidade constante. Depois de 2 horas andando de bicicleta, está a 10 quilômetros de distância de casa e após 4 horas está a 5 quilômetros de distância de casa. Uma vez que começa a sua jornada para casa, em quantas horas vai terminar seu passeio de bicicleta e chegará à sua casa? Essa última sentença está um pouco redundante. Na verdade, deveria ser: qual a distância total do seu passeio de bicicleta? Mas vamos apenas considerar a informação que nos deram. Vamos pensar sobre uma coluna e inserir o tempo que andou de bicicleta. Então, tempo em deslocamento. Nessa coluna, vamos inserir a distância de casa. Somos informados que após 2 horas, o tempo está em horas, após 2 horas estaremos a 10 quilômetros de distância de casa e após 4 horas estaremos a 5 quilômetros de distância de casa. Estamos indo para casa a uma velocidade constante. Vamos tentar descobrir qual é essa variação. Quando nosso tempo aumentou em 2 horas, a distância diminuiu em 5 quilômetros. Logo, se nosso tempo aumentasse em outras 2 horas, 6 horas já teriam se passado. E assim, a distância teria diminuído em 5 de novo. E estaria a 0 quilômetros de casa. E assim respondemos a sua pergunta. Do momento que você inicia seu deslocamento para casa, em quantas horas vai terminar seu passeio de bicicleta e chegará em casa? Vai ser necessário um total de 6 horas. Agora, eu vou fazer outra pergunta. Qual era a distância entre mim e a minha casa quando eu comecei a jornada? Dá para voltar ao tempo. Na verdade, eu vou copiar e colar tudo isso e mover para baixo. Copiar e colar um pouco mais para baixo para termos espaço e traçar uma pequena reta branca. Finalmente vou apagar tudo e assim podemos tentar descobrir de outra forma onde estávamos na hora zero. Hora zero foi 2 horas antes desse ponto. Aqui estamos subtraindo 2 horas. Então, em vez de subtrair 5, vamos adicionar 5. Eles terão sinais opostos. Logo, estamos a 15 quilômetros de distância. Outra forma de se entender isso seria começar em 15 quilômetros. 2 horas se passam e nossa distância diminui 5 quilômetros. Vamos efetivamente desenhar esse gráfico apenas para visualizar as coisas de forma gráfica. Digamos então que aqui está nosso eixo do tempo. Na verdade, o eixo da distância. Distância, nesse caso, está em função do tempo. Então, convencionalmente, é traçado no eixo vertical. Vamos inserir o tempo no eixo horizontal. Portanto, aquele é o tempo. E quando o tempo é igual a 0, a distância é 15 quilômetros. Isso é 5, 10, 15. Quando o tempo é igual a 0, a distância é igual a 15 quilômetros. É esse ponto bem aqui. E quando o tempo é igual a 6, nossa distância é igual a 0 quilômetros. Portanto, não é perfeito. Digamos que é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. Obviamente, deveria ser desenhado mais nítido. Vamos fazer assim. Vamos chamar de 2, 4 e 6 horas. Obviamente, não serão as mesmas escalas para os eixos vertical e horizontal, mas esse último ponto aqui, quando o tempo é 6 horas, nossa distância de casa é 0 quilômetros, portanto é aquele ponto ali. E estamos viajando a uma velocidade constante, logo nossa reta será assim. Agora uma pergunta que pode fazer. Como essa taxa estaria relacionada à inclinação dessa reta? Lembre-se que a inclinação dessa reta é definida pelo coeficiente angular, e esta é a taxa de variação do nosso eixo vertical para o nosso eixo horizontal. Portanto, o coeficiente angular desta reta é igual à variação em nosso eixo vertical. Esse triângulo é a letra grega delta, abreviação para variação. Variação em nosso eixo vertical em relação à variação em nosso eixo horizontal. Então, em nosso eixo horizontal, já é possível ver quando tem uma variação de 2 em nosso eixo horizontal. E a gente viu no primeiro dos 2 pontos, quando fomos de 2,10, que era esse ponto, a 4,5. Qual foi nossa variação no tempo? Nossa variação no tempo foi a ida de 2 para 4.
Então, eu poderia fazer aqui, a variação no tempo seria igual a 2. E qual foi a variação na distância? A variação na distância que percorremos foi de 10 para 5. A variação na distância foi igual a menos 5. E desceu quando o nosso tempo diminuiu, logo ela é menos 5. O coeficiente angular dessa reta é menos 5 sobre 2. Começamos na hora 0 a 15 quilômetros, assim poderia indicar a equação para esta reta. Poderia anotar aquela distância e inclusive escrever como distância, como uma função do tempo, ou apenas escrever distância igual a, começamos em 15 quilômetros e diminuímos a distância conforme o tempo aumentava. Então é 15 mais menos 5 sobre 2 multiplicado pelo tempo, ou dá para falar menos 5 sobre 2 multiplicado pelo tempo. Para que não tivesse que fazer tudo isso, poderia simplesmente ter fundamentado com a tabela que fizemos. Na verdade, no primeiro minuto, mas é bom tentar descobrir de todas as formas possíveis.